Somos da turma 202, grupo Bruna e Yasmin, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre funcionalismo e fatos sociais. Dados meninos e meninas, então vamos começar pelo método funcionalista, e vamos nessa! Antes de começar, precisamos entender quem foi Émile Durkheim. Bom, Émile Durkheim foi um sociólogo francês do século XIX. Foi ele que estabeleceu pela primeira vez a sociologia como disciplina acadêmica, e é considerado um dos 3 sociólogos clássicos, ao lado de Mark Erbe e Karl Marx. Pelo seu pioneirismo, determinou o objetivo de estudo da sociologia e o método para explicar os fenômenos sociais, se tornando assim o precursor do funcionalismo. Aprofundando um pouquinho, agora vamos conversar sobre funcionalismo. Bom, o funcionalismo é uma corrente socióloga que consiste que todo tem uma importância muito grande da definição das partes. Colocando em termos práticos, é mais ou menos assim. O sociólogo Durkheim defende que todo e qualquer fenômeno social possui uma significação para a sociedade, como um todo. Ou seja, que não há fenômeno social isolado, mas todos eles estão integrados no sistema social. A partir dessa visão, em que a sociedade define o indivíduo, Durkheim não vai fundamentar o importante conceito definido como fato social. Entramos agora em um tema mais complexo. Fato social. O que seria um fato social? Bom, fato social para Durkheim é toda forma de pensar, agir e sentir que determina o comportamento dos indivíduos, ou seja, é basicamente como a gente se comporta, os conceitos e os preceitos e os valores que definem o nosso comportamento em sociedade. O Durkheim fez muita questão de deixar claro que esses fatos sociais são sempre externos, que é a sociedade quem os produz, e não apenas o indivíduo. As regras e os valores morais, como, por exemplo, os fatores externos produzidos em conjunto pela sociedade e não por uma pessoa só sociais são sempre anteriores ao indivíduo. Para ficar mais fácil de compreender, vou te dar uma dica. A sociedade já estava pronta, digamos. Além disso, o social é sempre geral, ou seja, todo mundo reconheceu que ele é legítimo. E por fim, o fato social também é coertivo, quando o indivíduo age de uma forma não esperada pela sociedade, podendo assim sofrer punição ou rejeitamento. Segundo Durkheim, existem 2 tipos de fato social. Primeiro, o fato social normal, que são os fatos sociais que estão em coesão com a sociedade e respeito à ordem institucional e às normas dos grupos sociais. Exemplo disso é a corrupção, que já é previsto dentro da política. Outro exemplo é as taxas de criminalidade, quando estão dentro da taxa de expectativa. Já o segundo fato é o fato social patológico, que são aqueles comportamentos da maioria, que não dá para controlar, como por exemplo uma guerra civil, não tem como controlar e algo fora do normal para uma sociedade. O conceito de anomia foi elaborado pelo sociólogo francês Émile Durkheim e quer dizer ausência ou desintegração das normas sociais. O conceito surgiu com o objetivo de descrever as patologias sociais da sociedade ocidental moderna, racionalista e individualista. O acelerado processo de urbanização, a falta de solidariedade, as novas formas de organização das relações sociais e a influência da economia na vida dos indivíduos após a Revolução Industrial são objeto de estudo de Durkheim. Por isso, esse sociólogo via revoltas sociais com um olhar de desconfiança, pois a considerava como abaladoras de um caminho que poderia ser pacífico, rumo a uma evolução sem grandes anomias, ou seja, sem grandes perturbações nas regras de comportamento, que pacificavam o homem fazendo-se sentir parte de um bem maior. O suicídio é, segundo Durkheim, todo caso de morte que resulta direta ou indiretamente de um ato positivo ou negativo, executado pela própria vítima e que ela saiba que deveria produzir esse resultado. Conforme o sociólogo, cada sociedade está predisposta a fornecer um contingente determinado de mortes voluntárias, e o que interessa à sociologia sobre o suicídio é a análise de todo o processo social,
dos fatores sociais que agem não sobre os indivíduos isolados, mas sobre o grupo, sobre o conjunto da sociedade. Cada sociedade possui, a cada momento da sua história, uma atitude definida em relação ao suicídio. Há 3 tipos de suicídio, segundo Durkheim. O primeiro deles é o suicídio egoísta, que é aquele em que o ego individual se afirma excessivamente face ao ego social, ou seja, há uma individuação desmesurada. As relações entre o indivíduo e a sociedade se afrouxam, fazendo com que o indivíduo não veja mais sentido na vida, não tendo mais razões para viver. Em seguida, temos o suicídio altruísta. É aquele no qual o indivíduo sente-se no dever de fazê-lo para se desembaraçar de uma vida insuportável. É aquele em que o ego não o pertence, confunde-se com outra coisa que se situa fora de si mesmo, isto é, em um dos grupos é ao que o indivíduo pertence. Temos como exemplo os kamikazes japoneses. Por último, temos o suicídio anômico. É aquele que ocorre em uma situação de anomia social, ou seja, quando há ausência de regras na sociedade, gerando caos, fazendo com que a normalidade social não seja mantida. Em uma situação de crise econômica, por exemplo, na qual há uma completa desregulação das regras normais na sociedade, certos indivíduos ficam em uma situação inferior à que ocupavam anteriormente. Assim, há uma perda brusca de riquezas e poder, fazendo com que, por isso mesmo, os índices desse tipo de suicídio aumentem. É importante ressaltar que as taxas de suicídio anômico são maiores em países ricos, pois os pobres conseguem lidar melhor com situações de anomia social. A divisão do trabalho social é o modo como o trabalho se distribui nas diferentes sociedades ou estruturas socioeconômicas. Para Durkheim, uma sociedade só se constitui caso exista certo nível de consenso entre os membros constituintes. A divisão do trabalho, na forma que aparece nas sociedades complexas, promove a diferenciação entre os indivíduos e rompe o modelo de solidariedade mecânica das sociedades mais simples. Esta divisão é um fenômeno social e é explicada de acordo com a combinação entre o volume, a densidade moral e material da sociedade. Durkheim desenvolve esta argumentação para apresentar os aspectos positivos da divisão do trabalho, enquanto produtora de solidariedade social. Porém, existe outro resultado, que é considerado negativo pelo autor, que é o conjunto de regras sem unidade, de relações não regulamentadas, a desintegração social e a debilidade dos laços que prendem o indivíduo ao grupo, a anomia.